Bom dia. Esse aqui para minha super e feliz surpresa quando eu propus, né, a ideia de que as pessoas se manifestassem no desejo de que assuntos lhes parecia pertinente a gente trabalhar, vieram algumas sugestões bem valiosas, bem interessantes, né, e que vão ser trabalhadas assim nos próximos dias. Fico grata e fico sempre muito aberta assim a todas as sugestões, inclusive a sugestão do nosso tema de hoje veio sem eu perguntar, né? Veio com uma sugestão livre que eu achei fantástica, fico muito agradecida pela confiança, né, de propor que eu pudesse pensar um pouco sobre isso e a gente possa compartilhar com esse espaço que se criou, que está se criando aqui, que eu acho que também é muito interessante, é muito valioso para que a gente possa fazer esse exercício de pensamento, de crítica e de consciência e de aquisição de novos conhecimentos ou de novos conceitos, pelo menos. A proposta para hoje foi falar do empoderamento, o empoderamento feminino, né? Que é um assunto que é tão batido tantas vezes, tão gasto, mas que merece sim todo esse olhar e toda essa dedicação de pensamento, porque ainda há muito a ser trabalhado, elaborado, construído, batalhado, conquistado, enfim, como a gente quiser nomear. Eu acho que o tema empoderamento, né, ele tem que começar o debate desde as práticas primeiras na vida do sujeito, né, e não só das mulheres, né. É um tema que tem que ser debatido e construído por homens e mulheres, por meninos e meninas, né? O quanto que esse é um tema que não pertence ao feminino, parte do feminino, né? Mas ele não pertence ao feminino. Ele pertence a todas as pessoas que circulam e que se definem, né, no planeta. A questão do empoderamento passa não só do feminino, né, mas dos sujeitos, passa pela possibilidade de uma educação que dê conta de que as pessoas se reconheçam como capazes, né? Passa por uma sociedade que permite que as pessoas venham desde qualquer lugar para ascender ou para chegar onde elas desejam, e passa por uma possibilidade de educação que permita esse acesso, né, ao conhecimento, ao debate e a esse lugar de construção. Mas falando especificamente do empoderamento feminino, que eu acho que é um dos grandes geradores hoje de violência, né? A gente se questiona sobre o aumento da violência contra a mulher e ele é um fator, eu acho que é um dos fatores desencadeantes, é o questionamento e o posicionamento de muitas mulheres frente a situações antes, entre aspas, né, aceitas pelas mulheres e que foi deixando de ser aceito, onde as mulheres foram ocupando um outro lugar na relação, na sociedade, nas suas profissões, nas suas exigências. Então, eu tendo a pensar que o posicionamento das mulheres, embora abra espaço para a conquista e através dessa exigência que as coisas começam a se ampliar, também são, de certa forma, a fonte dessa violência que sofremos, né? Acho que quando a gente escuta histórias como a gente teve aqui na nossa cidade, inclusive uma sequência, né, na fronteira em Santana e Ribeira, uma sequência de situações onde mulheres foram mortas ou muito machucadas pelos seus companheiros, como isso é uma prática comum ainda, né, o quanto que a gente não tem acesso a uma grande fatia, né, das mulheres que sofrem esse tipo de violência, porque elas não se manifestam, porque elas não conseguem chegar até ajuda, enfim. Mas o quanto que isso também pode ter sua origem no quanto as mulheres estão batalhando, né? Então elas são bravas, né? São pessoas que vão desbravando, né? Pagam um preço alto, mas que vão desbravando esse espaço de conquista e de respeito. Mas, né, para não fazer tão longo o vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ter que ser subdividido em vários encontros, porque o assunto é muito vasto e muito mobilizador, mas começa com a educação das crianças, né? Mas com a educação dos meninos e das meninas,
né? Não só das meninas, né? O quanto que a gente tem que criar sujeitos com uma capacidade crítica, né? Com um entendimento mais vasto, mais amplo do que significa o poder circular em sociedade, o que é permitido aos meninos, o que é permitido às meninas, e o quanto que a gente está falando de humanos, né? A gente está falando dos sujeitos que vão se construir e que vão poder fazer seu reconhecimento, né, de identidade e de sexualidade ao longo desse desenvolvimento, ao longo dessa construção de sujeito. Acho que esse é o ponto de partida, assim. Eu acho que poder... Uma distribuição simples de tarefas na casa, né? O quanto que a gente vê as meninas ajudando muitas vezes as mães a lavar louça, secar louça, arrumar a cama, cuidar das coisas. E o quanto que aos meninos essa exigência não vem da mesma forma, e o quanto que isso socialmente tem um peso e uma importância. Né? São pequenos gestos, são pequenos movimentos, né, que vão fazer com que a gente seja capaz de construir uma sociedade mais justa e mais equivalente, e sobretudo do quanto que essas mulheres precisam se apropriar desse lugar, mas também precisam encontrar companheiros e pares, né, não essencialmente maridos, né, mas que possam suportar esse ganho de espaço, que sejam capazes de tolerar essa diferença no pensar, que sejam capazes de suportar o crescimento e o sucesso dessas mulheres ocupando esses lugares tão valiosos e importantes que elas precisam ocupar, que elas precisam representar. Enfim, eu tô pensando aqui, tô falando e várias outras janelas vão se abrindo a respeito de tudo que pode ser dito sobre o empoderamento feminino. Acho que esse é um primeiro pensar, né? Eu vou me ater, vou me organizar com esse meu pensamento para que outras coisas possam surgir ainda sobre esse tema. Eu acho que ele é muito valioso e que esse espaço possa ser um espaço de debate para que quando mais adiante a gente consiga fazer esse debate de um jeito mais vasto, né? Que alcance, que atinja mais pessoas. O simples ato de pensar sobre o que é poder, o que é empoderamento numa sociedade como a que a gente vive, como é que a gente constrói essa ponte, né, de onde a gente está, onde a gente quer chegar e que ferramentas a gente pode lançar mão de imediato, a médio prazo e a longo prazo.